Michael Merzenovich, um estudante da neuroplasticidade, mora em Santa Rosa, na Califórnia. De todos os estudiosos, é Merzenovich quem tem a afirmação mais ambiciosa, ou seja, a de que o exercício cerebral pode ser tão útil quanto drogas no tratamento de doenças tão graves como a esquizofrenia. Para entender melhor as afirmações de Merzenovich, precisamos primeiro entender os trabalhos do Dr. Penfield, no trabalho de mapear o cérebro de um paciente, o que significa achar onde no cérebro as diferentes partes do corpo estão representadas. Penfield foi capaz de mapear a parte sensorial e motora do cérebro enquanto fazia cirurgia em seus pacientes, que tinham câncer ou epilepsia. Quando a nossa mão é tocada, um sinal elétrico viaja da mão até a região do cérebro que faz com que a mão se sinta tocada. Penfield estimulava essa região do cérebro diretamente com um eletrodo. Isso fazia com que o paciente sentisse a mão tocada sem ninguém estar tocando a mão dele. Ele também descobriu que se estimulasse certas partes do cérebro, ele poderia desencadear memórias perdidas a virem à tona, ou até mesmo cenas que lembravam sonhos. Nos anos 60, Hubel e Wiesel estavam fazendo micromapeamento do córtex para aprender como a visão é processada. O micromapeamento é um processo que consiste em mapear os sinais elétricos do cérebro e dizer quais que são os caminhos que eles fazem. Eles inseriram microeletrodos no córtex visual de gatinhos e descobriram que diferentes partes do córtex processavam linhas, orientações e movimentos de objetos percebidos visualmente. Uma descoberta importante desse experimento foi a de que existia um período crítico para o desenvolvimento normal da parte visual do gato, onde ele precisava receber estímulo visual. Para ver o que ocorria, Huber e Wiesel selaram o olho de um gato no período crítico. Quando abriram este olho, o gato estava cego de um olho. A região do cérebro que correspondia àquele olho estava fechado, começando a processar os estímulos visuais do outro olho. Uma prova da neuroplasticidade. Essa observação, inclusive, levou Konrad Lorenz, o etologista, a observar que jovens gansos, se expostos a seres humanos por um breve período, entre 15 horas e 3 dias após o nascimento, ficavam ligados a pessoas como se fossem suas mães. Já em outro experimento, um grupo de cientistas liderados por Merzenovich descobriram que cortar um nervo não seria suficiente para bagunçar o mapeamento cerebral de diversos macacos adolescentes. Merzenovich afirmou que era como se o cérebro tivesse desmisturado o sinal dos nervos cruzados. Merzenovich também observou que as regiões cerebrais estavam levemente mudadas topograficamente, o que contradizia o paradigma localizacionista da época. Na época, os estudos de Merzenovich demonstraram, juntamente com algumas de suas pesquisas, que a neuroplasticidade continua na fase adulta, o que não foi levado a sério pela comunidade científica. Em 1971, Merzenovich passou a estudar o córtex auditivo de diversos animais e diversas espécies. Os microprocessadores descobriram no córtex um mapeamento sonoro do tipo tonotípico, ou seja, organizado como um piano, as frequências mais graves de um lado, as mais agudas do outro. Por meio dessa informação, Merzenovich foi capaz de desenvolver um aparelho auditivo para pessoas completamente surdas, ou seja, a chamada cóclea. Merzenovich também observou estudos acerca de crianças criadas embaixo de estações ferroviárias, onde os sons eram muito altos, fazia com que o córtex auditivo dessas crianças ficasse bagunçado e elas tivessem um aumento na chance de desenvolver autismo ou outras doenças cognitivas. Atualmente, Merzenovich é responsável pelo programa Fast Forward, que foi responsável por auxiliar diversas pessoas com diversos problemas de comunicação. Uma dessas crianças era Willie Arbor, uma menina de 7 anos da West Virginia. O principal problema de Willie era ouvir a fala dos outros claramente. Sua mãe explicava que ela poderia dizer a palavra copy, em inglês copy, e ela iria entender café, em inglês coffee. Se tivesse qualquer som de fundo, ele tinha dificuldade em ouvir. O menino não conseguia diferenciar entonações de voz diferentes. Ele foi diagnosticado com um problema para ouvir, causado por um problema de processamento auditivo. O sistema auditivo dele era facilmente sobrecarregado. A mãe afirma: se você der para ele mais do que 3 instruções, como por favor, coloque seus sapatos lá em cima em um closet, então desça para jantar, ele esqueceria. Ele tiraria seus sapatos e perguntaria
O que mais é para fazer? Com os jogos computadorizados do programa Fast Forward, o menino conseguiu ficar melhor ler as emoções de outras pessoas. Outro caso, Laura Lee, uma menina autista de 8 anos, foi diagnosticada com autismo moderado quando tinha 3 anos. Como a menina de 8 anos, ela raramente usava a linguagem, não respondia ao próprio nome e aos seus pais. Parecia que ela não ouvia. Ela falava, mas no seu próprio idioma. Se quisesse suco, apontava para ele. De acordo com a sua mãe, Laura Lee tinha o que sua mãe chamava de orelhas biônicas. Quando ela era pequena, ela não poderia tolerar certos tipos de música no rádio, como música clássica no escritório do pediatra. Ela poderia ouvir sons que outros não podiam. O pai de Laura Lee foi servir na guerra do Iraque em 2003, quando a família foi transferida para a Califórnia. Laura Lee entrou em uma escola pública e tinha um programa Fast Forward. Depois do programa, a mãe da menina disse que ela teve uma explosão de linguagem. A menina era capaz de falar sobre o dia dela na escola, ao invés de apenas responder se foi bom ou ruim. O autismo, apesar de apresentar um componente genético, está também ligado ao ambiente. Questões ambientais podem fazer com que certos circuitos cerebrais se fechem muito antes do cérebro estar completamente diferenciado na questão dos seus mapas.